Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, irmãos. Amém? Que a gente possa falar sempre do Senhor Jesus, do nosso Deus, do Espírito Santo, para que as pessoas se convertam e se arrependam dos seus maus caminhos, antes que venham os dias maus. Amém? Nós não temos placa de igreja, não pedimos dízimo, oferta, também não aceitamos. Nós pregamos, cumprimos o ID do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É o que nós fazemos, cumprimos esta palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, hoje a leitura está em Mateus, capítulo 9, versículo 27. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra, que será lida e pregada agora. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos nos fortalecer e nos converter ao Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Diz assim, Mateus 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então, quando o Senhor Jesus estava pregando, sempre que ele saía de um lugar para o outro, quem via, o via passar, gritava, como um cego, outras pessoas gritavam e procurava uma forma de chegar até ele para serem curados. E nesse caso aqui, seguiram-no 2 cegos que estavam ali, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Então os 2 cegos conseguiram chegar perto dele, alguém ajudando. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Os 2 ouvindo ao mesmo tempo. E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Os 2 disseram ao mesmo tempo: sim, Senhor. Meu querido, preste atenção. 2 cegos de nascença, de visão, né, dos olhos. Ah, mas tem outro tipo de cego? Tem um monte de tipo de cego. Mas não vamos falar aqui agora do cego de visão, dos olhos. 2 cegos de nascença procuraram, não vou falar que é de nascença, que aqui não está falando, mas 2 cegos, mas provavelmente de nascença. Chegaram clamando a ele, e ele disse: credes vós que eu possa fazer isso? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, aqueles homens que viviam na escuridão, nas trevas, não viam nada, eles creram no Senhor Jesus, foram até ele e pediram socorro. Quantas vezes nós estamos em situação ruim, difícil, estamos cegos em relação a encontrar uma saída. Você fala: eu não vejo saída. Você está cego. Se você não for até o Senhor Jesus buscar e clamar e pedir e buscar e orar, você não sai. Tem lugares que a gente entra que só Deus, irmão. Só Deus que nos tira de lá. E você só vê que conseguiu sair quando você está lá no final, quando você terminou de sair. Enquanto você está saindo e passando pelo processo e Deus te dando as libertações, você não consegue ver. E aqueles 2 cegos seguiram ele e se aproximaram dele e clamaram. E ele disse: credes vós que eu possa fazer isso? E eles disseram-lhe: sim, Senhor. Então o Senhor Jesus tocou os olhos deles, dizendo... O Senhor Jesus pôs a mão no olho dos 2 e disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, olha só, eles creram nele. Ele disse: seja feito conforme a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus os ameaçou, dizendo: olha que ninguém o saiba. Então Jesus disse: não sai por aí falando que fui eu, não. Vocês estão curados. Por quê? Porque Jesus não queria glória de homens, irmãos. Não. Ele veio para ser glorificado pelo Pai. Ele veio para nos resgatar da condenação, da morte, do juízo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si nossas doenças e enfermidades. Olha que coisa linda. Está entendendo? Então, ele não queria glória de homem. Não enquanto ele estava na terra. Porém,
Depois que ele ressuscitou, ele disse, apareceu aos discípulos, na última vez que ele apareceu, ele disse assim, ó, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Agora sim, nós devemos adorá-lo, honrá-lo, fazer culto de adoração e louvor a Deus, ao Senhor Jesus, com a unção e a direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que é o dono dos frutos e dos dons do Espírito. É Ele que nos dá os dons espirituais, dom de cura, dom de revelação, dom de visão, dom de palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Ele é que nos dá esses dons. Amém? A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre, ao Senhor Jesus, com a unção do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aí diz aqui, ó, mas tendo Jesus saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Então eles saíram falando, como é que não fala? Você foi curado. Mas o Senhor Jesus não podia querer glória naquela época, então ele estava para pagar um preço muito caro por nós. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Então quando o Senhor Jesus saiu, eles, de perto deles, trouxeram-lhe um homem mudo, que não falava, e endemoniado. Olha, coitado. E Jesus o expulsou o demônio. E expulso o demônio, o homem falou. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. E Jesus ali curou também um homem mudo e endemoniado. Mas falando ainda sobre o cego, tem vários tipos de cegos. Tem o cego espiritual, tem o cego normal, cegueira, que não enxerga nada. Tem o cego espiritual, que não consegue ver que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, e que a Ele a honra, a glória, o poder e a adoração para todos sempre. Ele não consegue ver que ele precisa se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tem esse cego. E ele vai para o inferno com a cegueira dele. E ele não percebe que é cego. Esse é o pior. Porque o cego de vista, que não enxerga nada, ele tem pleno conhecimento que ele é cego. Mas o cego que não enxerga que o Senhor Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor e Salvador que morreu por nós, e Deus honrou e exaltou o Senhor Jesus pelo que Ele fez para nós, e que nós temos que entregar nossa vida a Ele, arrepender dos pecados, confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, aquele cego que não consegue ver isso é o pior dos cegos. Tem aquele cego financeiramente, né? Cego de dinheiro. Mas como assim? Tem pessoas cegas, eu gosto de falar assim porque tem pessoas cegas que trabalharam a vida inteira para adquirir alguma coisa e adquiriram um patrimônio enorme, gigantesco, mas não usufrui dele. Então ele é cego, ele acha que ele precisa trabalhar todo dia, ralar todo dia, com o corpo, para produzir o dinheiro de pagar as contas, sendo que o que ele já tem, se ele vender uma pequena parte ali, ou se ele arrendar, ou se ele alugar, ele vive o resto da vida dele bem, mas não. Então ele é cego financeiramente, ele não viu o que ele adquiriu e vai acabar deixando essa herança. A gente vê muito aí nesses ricão que morrem, deixa uma fazendona para 8 filhos, os 8 chegam, divide aquela fazendona, cada um pega uma parte, o primeiro já começa a vender, o segundo já começa a vender, o terceiro já vende e vai usufruir do trabalho de quem era cego, cego financeiramente, não via. Tem aquele cego que é o cego, vamos dizer assim, matrimonial. Tem aquele cego. Tem um cego que eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vi uma história recente dos Estados Unidos. Um rapaz casado com uma moça americana. A moça tinha uma irmã e uma amiga que vivia enchendo a cabeça dela. Ah, o seu marido fica muito perto de você, o seu marido dedica muito tempo a você, o seu marido tudo para ele é você, aonde você vai, ele cuida de você, ele não te dá espaço. Aí essas meninas, né, invejosas, que não tinham namorado, um marido, começaram a jogar isso na cabeça da amiga ali, da irmã. Aí armaram uma viagem para na volta pedir ele para entrar num ponto de apoio, né? Aí pararam, falou, você podia comprar uma água para nós? Aí ele desceu para comprar, as 3 arrancou o carro e foi embora. Porque as amigas
falaram com ela para fazer isso, para ele se virar sozinho. Que ele não sabia se virar sozinho. Que ele era muito dependente dela. Ele saiu, ligou para ela não atendeu. A uns 200 quilômetros de casa. E falou, beleza. Pegou, resolveu sua vida ali, pegou um ônibus. Na hora que deu, passou aquele aperto ali sozinho, beirado de estrada. E conseguiu voltar para sua casa, não para sua casa, voltar para sua cidade, onde ele tinha casa e o trabalho. Já chegou, já alugou uma kitnet e continuou a vida, foi trabalhar. Aí, a mulher que tinha feito isso com ele, começou a ligar. Mandar mensagem, ligar, e ele não atendeu. E nunca mais ele conversou com ela, ele largou ela. E no final ela foi chorar, porque ela tinha um ótimo marido, porque ela tinha alguém que amava ela, que cuidava dela, que era um homem. Porque um homem, irmãos, é provedor, é protetor, entendeu? Ele é carinhoso, um homem protege a pessoa que ele ama, entendeu? Ele cuida, ele provê sustento, de vida digna. Se tem um homem que você conhece que não provê nada, sai fora desse parasita, isso não é homem, entendeu? Sai fora. Um homem é provedor, ele aguenta os trancos dele, mas ele provê, ele traz alimento para dentro de casa, ele paga água, ele paga luz. Ah, isso é machismo. Não é machismo. Não é machismo, isso é cultura, é assim que funciona. O povo que quer destruir a família, está tirando a identidade do homem e pondo o homem como Zé Ruela. Entendeu? Como se ele não fizesse falta dentro do lar, como se a mulher tivesse condições de sobreviver sozinha, sendo feliz. A maioria paga caro. A mulher vai lá, larga o marido, ou nem casa, vai ter sua independência financeira, vai ter seu sucesso, vai ter sua casa, seu dinheiro. Aí chegar à noite em casa, para quê? Para quê? Nós fomos criados, presta atenção, nós fomos criados, o homem foi criado por Deus, e a mulher foi criada para o homem, ela foi criada para o homem. Se a mulher não tiver um homem, ela está na tristeza profunda e na depressão, entendeu? Não tem felicidade, tem momentos alegres. Então são pessoas cegas, que não conseguem enxergar. Ah, mas na faculdade ensinou isso, na televisão ensinou isso. Meu querido, você está permitindo fazerem lavagem cerebral em você. Está fazendo lavagem cerebral. A mulher que tem um marido, e o homem é provedor, e é cuidador, e protetor, e cuida dela, e provê as coisas, tem casa, tem carro, tem comida dentro de casa, deixa comer à vontade, paga água, luz, internet, tudo. Dobra o seu joelho e agradece, que está acabando, viu? Pesquisa aí na Europa, pesquisa aí. Quantas mulheres para cada homem nos países europeus? Vocês vão ver milhões e milhões de mulheres que não conseguiram um homem. E você, homem, está na hora de você se dar valor. Tá certo? Nós temos que nos dar valor. Todos nós já erramos para aprender. Está na hora de você aprender. A mulher que tem um homem bom, um homem limpo, honesto, caseiro, trabalhador, provedor, amoroso, entendeu isso? E não dá valor, larga essa mulher. Larga essa. Tem muitas mulheres boas hoje, servas de Deus, procurando alguém, e que já pagaram o preço pelo próprio erro. Aí você vai ficar com alguém que não te ama, que não te valoriza, que não te respeita, porque ela ganha algum dinheiro. Toma cuidado, estou dando o recado. Tá certo? São cegos matrimoniais. Tanto o homem que tem uma esposa boa, que é carinhosa, cuidadora, mansa, dona do lar ali, que cuida, que protege ele, dá carinho, dá amor toda hora, que preocupa com ele, tem que dar valor, porque tem muito cara cego que só dá valor depois que perde. Tem um monte. E tem muita mulher que só dá valor depois que perde. Então é melhor rever os conceitos e dar o valor agora. Tirar essa cegueira espiritual e valorizar o casamento que você tem. E da mesma forma, analisar o seu casamento e ver se ele vale a pena. Porque tem mulheres casadas com homens que sonham o que eles podem ser. Um dia, enquanto namorava, ele foi assim. Aí ela fica casada com ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, querendo que ele seja aquela pessoa que ele foi no namoro. Ela vive um casamento de ilusão. E um homem que também, da mesma forma, teve uma mulher. Entendeu? Então, a gente não é
é errado casar com a pessoa errada, não. Mas você descobriu que a pessoa que você está casado é errada, larga ela. Ah, mas vai doer, eu sou apaixonado. Deixa doer, meu filho. Você é homem. Entendeu? Deixa doer, minha filha. É igual dependência. Entendeu? Igual um vício. Você viciou nessa pessoa, larga ele, deixa embora. Tira a cegueira matrimonial. Se você não tem força, o segredo de tudo, ó, a cegueira financeira, a cegueira física, a cegueira matrimonial, o segredo é orar. Eu pedi ao Senhor Jesus para te fazer ver. Ele que pode restaurar a sua visão. Somente Ele. Tem a cegueira familiar. A maioria dos adolescentes hoje passam por uma cegueira familiar. Eles acham que não precisa do pai, que não precisa da mãe. Se o pai ou a mãe muda de cidade para trabalhar, eles acham ruim, eles acham que eles têm direito de opinar. Como é que um adolescente vai ter direito de opinar na profissão do pai? O pai está sem emprego na cidade. Ali perdeu o emprego dele. Sustenta a mãe e ele. Aí recebe uma proposta em outra cidade. Aí porque o adolescente tem amiguinho. Gente, alguém tem amigo? Pelo amor de Deus. Alguém tem amigo? Se alguém tem, me fala aí. Porque eu tô com 53 anos, eu conto aqui na minha mão. Não passa daqui, ó. Amigos que eu tenho. Amigo. Tô falando de amigo. Tá vendo? Amigos. Não passa desse número aqui, ó. Aí um adolescente que tá entrando na Terra agora, acabou de chegar na Terra, entendeu? Tem 12 anos, 13 anos, 14, 15 anos, que chegou nessa Terra. Porque a gente não sabe de onde que veio, mas que chegou aqui a gente sabe. E quer ter uma voz, um direito maior, meu filho. Se você é adolescente, entendeu? Inteira seus 18 anos e seja dono do seu nariz. Aí se você quer voltar para aquela cidade que seu pai saiu de lá, é fácil. Sai de casa, arruma um emprego e vai, você já é maior de idade. Entendeu? Só que não, nós temos aí outros cegos familiares aí, por exemplo, homens de 40 anos morando com os pais, com a mãe. Homem de 50 anos morando com os pais. Não é porque mora para cuidar, não. É mora porque não tem um emprego, porque não tem um trabalho, porque não tem uma renda, porque se não morar ali vai passar fome na rua, porque não é homem nem para trabalhar e se sustentar. Olha que absurdo. Um homem sem honra. Né? Então tem vários tipos de cego. Não vou falar de todos agora não, mas esses aí fica guardado no seu coração. E o segredo é, se você é cego, então tem um cego em um vício. Ele não enxerga, ele acha que é natural. Ele acha que ele para quando ele quiser. Ele acha que não prejudica. Tem o vício da cachaça, da bebida alcoólica, né? Vamos falar assim. E tem o vício das drogas. Tem o vício da prostituição. Tem o vício do lesbianismo. Tem o vício do homossexualismo. Todos são vícios. Você só consegue sair dessa cegueira que você está nela se você convidar o Senhor Jesus para ser Senhor da sua vida, se você arrepender dos seus pecados. Porque não existe felicidade nesses caminhos. As pessoas não são felizes. Tem momentos alegres que não duram, não são felizes. Então essa é a palavra. Cuidado com a cegueira. Tem vários tipos de cegueira. Analisa a sua vida. Analisa, pensa. Fala, realmente eu estou cansado. Gente, a pior coisa para um homem é não ter honra. É muito ruim. É muito ruim. Em que sentido? Não pagar a própria conta, não pagar o seu próprio aluguel, sua casa, sua independência, suas contas ali, água, luz, comida, lavar suas próprias roupas e ter que depender de pai ou de mãe morar na casa deles. Isso é desonroso. Então tá aí a palavra está dada, e é essa aí. Que o Senhor Jesus te liberte dessa sua cegueira, que você analise e peça a Ele, tá bom? Porque só Ele te liberta. E se alguém quiser a minha ajuda, você não sabe como é que você sai desse seu problema, você não consegue sair sozinho, entra aí, Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. É onde que eu posto as pregações que eu faço. Entra aí, manda uma mensagem para mim, manda seu telefone, eu vou te ligar, tá bom? Eu vou orar com você, eu vou jejuar por você, eu vou pregar a palavra de Deus diretamente ao ponto que você precisa de ajuda. Amém? Vou orar por você, nós vamos orar junto. E Deus vai te restaurar, vai te levantar, vai te dar força, vai te salvar, se arrependendo dos seus pecados e abandonando os pecados, entregando sua vida a Ele. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, não a sua justiça.
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas e tudo mais vos será acrescentado. Amém? Então, aqui vieram 2 cegos, foram curados, um mudo endemoniado foi curado. E expulso o demônio, falou ao mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então, hoje é o mesmo jeito, irmãos. Tem muitos, os fariseus eram os obreiros daquela época, eram os pastores daquela época, eram os sacerdotes, né, os conhecedores da lei. Não eram os sacerdotes, eram os conhecedores da lei. Então, os escribas fariseus tinham sacerdote e sumo sacerdote, que era a cúpula da igreja daquela época. Então, tá igual hoje. Tá igual hoje. Qualquer igreja, eu falo sem medo de errar, qualquer igreja do Senhor Jesus que tem nome lá, igreja, não sei o que de Jesus, igreja do Senhor Jesus para todos os povos, igreja de Jesus para qualquer coisa, que pintar a parede interna de dentro do culto de preto, sai dessa igreja, meu irmão. Sai dessa igreja. Porque essa pessoa que se intitula pastor não está mais buscando a direção de Deus. Não é Deus que está no comando da igreja. É ele com técnicas de hipnotismo, com técnicas de PNL, programação neurolinguística, tentando te criar emoções que não deveriam ser criadas pelo ambiente e a música. E luz que apaga, e luz que acende, flash. Isso é para criar emoções, para te colocar um cabresto e você ficar indo ali para receber migalha. Não. A nossa emoção, ela vem do Espírito Santo. Quando a gente está no culto, parede branca, louvor e adoração, você fecha os olhos e fala, glória a Deus, aleluia. Aquele renovo que você recebe é do Espírito Santo. Quando você está numa igreja de parede preta, que o som começa baixinho, vai aumentando, aí vai se criando ambientes de luz, vai apagando a luz, vai aumentando a escuridão. Aquilo ali é um trabalho de imersão. De imersão. É trabalho psicológico para te induzir a um estado no qual você vai achar que Deus está falando com você. Você vai achar que você está sentindo a presença de Deus. Entendeu? Você vai confundir facilmente ali se você não tiver conhecimento bíblico da Bíblia Sagrada. E quem converte hoje não tem. Então cuidado, cuidado, muito cuidado. Está numa igreja de parede preta? Sai daí. Sai daí. E não adianta você querer aconselhar o pastor. Ele, coitado, já está corrompido. Entendeu? Então que Deus te abençoe. Essa é a palavra, que o Senhor Jesus te cure, que você enxergue, que você veja. É pelos frutos que se conhece a árvore. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Essa é a palavra de hoje. E que você possa se converter. Eu vou te ensinar a fazer a oração agora. Essa oração, ela vai te abrir muito a visão. Muito. Por quê? Primeiro, você sai da condenação eterna para a vida eterna. Segundo, o Senhor Jesus vai habitar dentro de você. O Espírito Santo vai habitar dentro de você. A palavra de Deus vai habitar em você. Isso tira escamas dos olhos e a gente enxerga. Está ouvindo? Então repete comigo essa oração que eu vou fazer agora. Repete aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra em meu coração e habita em mim. Que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim, guarde em mim a tua palavra para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa, que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim também, guarde a tua palavra em mim. E que o Senhor possa, Deus, escrever meu nome no livro da vida. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Que o Senhor, Deus, me recebe agora, meu Pai, como Senhor, como teu servo. Que o Senhor seja o meu Senhor e eu servo do Senhor e filho, porque eu confessei e confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Essa oração foi mais difícil de fazer, hein? Mas você fez. Faz aí, porque teve resistência. Teve resistência. E Deus está te vendo. Faz. Faz. E se você puder chamar 2 pessoas para te ouvir fazer essa confissão, chame. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então temos que confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Então aquele que nega o Senhor Jesus, igual eu tenho uma irmã, minha irmã negou o Senhor Jesus. Coitada, eu fiquei com dó dela. Tenho
3 irmãos. Na verdade, eu tenho 5 irmãos. Só que 2 eu nunca mais vi, sumiu, mudou e eu não consigo falar com eles. Mas eu tenho 3 irmãos que eu vejo sempre. 2 também se converteram ao Senhor Jesus igual eu. O Senhor Jesus alcançou eles. Mas eu tenho uma irmã que fui falar com ela, ela negou e não quis confessar o Senhor Jesus. Então, mas cada um aguente as consequências da sua decisão. A oportunidade é agora, é aqui na terra, ninguém sabe o dia de amanhã. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da minha irmã. Então, que o Senhor possa te alcançar. Tenha testemunho, convide alguém para ouvir você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus continue falando conosco. O Senhor abençoe cada pessoa que ouviu. Compartilhe essa pregação, meu irmão, com várias pessoas que você conhecer, que está na cegueira. Compartilha com eles, para que eles se entreguem e se convertam ao Senhor Jesus. Amém? Seja um seguidor aí do Senhor Jesus junto comigo. Rádio Palavra Viva /1000 no YouTube. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós desde hoje para sempre. Amém. Fiquem com Deus.